Timaya foi um cara que fez só o que quis, do jeito que quis, na hora que quis, do começo ao fim. A pessoa mais livre que eu conheci na minha vida, mais independente, e pagou um preço caríssimo por isso, né? Ele ajudava o Lar de Narcisa, por exemplo. Ele sempre estava chegando junto lá, com grana, com computadores, com as coisas. Ele tinha uns meninos lá no Recreio que eles chamavam de Ois Iguais, que eram vários irmãos, assim, todos com a mesma cara, assim, né? E o Timaya contratou uma professora mesmo, assim, fez um dos quartos da casa, comprou um quadro, giz, colocou lá umas mesinhas e, pô, dava aula para as crianças de matemática, de português, geografia, não sei o quê. Ele era uma pessoa extremamente extremista. Se ele pudesse utilizar isso por uma maneira positiva ou negativa, isso podia ser bom ou ruim. Então, para a arte foi incrível. Fez músicas incríveis. Não foi um pássaro, muito menos um avião. Foi mais um furacão em fúria que atravessou a música popular brasileira nos anos 70, anos 80, anos 90 do século passado. Gente, ele morreu relativamente jovem, tinha 55 anos, devastado por várias doenças e também pelas drogas. Drogas estas que o levaram à prisão nos Estados Unidos, onde foi deportado para o Brasil, e também à prisão na cidade do Rio de Janeiro. Mas nesse curto espaço do tempo, ele interpretou obras-primas, como Do Leme ao Pontal, Azul da Cor do Mar, Vale Tudo, Coronel Antônio Bento, Primavera e tantas outras. Os 70 anos de nascimento de Timaya, o síndico do Brasil, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Eu acho que todo artista, toda pessoa que produz alguma coisa, né, ela procura fazer aquilo que ele consegue fazer de melhor, né? Na música sempre foi assim, isso já vem há muitos anos, por isso que existem as constituições musicais, né, os arranjos, as coisas, as dinâmicas da música. Então a música é isso, é que de repente muita gente e muitas das vezes você não consegue fazer aquilo que você quer e você deslancha para um lance assim mais qualquer nota, mas se você for ver bem, a música é isso, porque é a arte, é uma coisa que você tem que fazer com igualdade, com nível. No domingo, dia 8 de março de 1998, aqui no Teatro Municipal de Niterói, Timaya simplesmente não conseguiu cantar e saiu do palco. O público vaiou. Uma semana depois, exatamente no dia 15, ele morreu. O velório foi aqui no teatro. Digo ao mundo inteiro, não quero dinheiro, só te quero amar, te quero amar, te quero amar. Sebastião Rodrigues Maia nasceu no dia 28 de setembro de 1942, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. Foi o último dos 12 filhos de Maria Imaculada Maia e Altivo Rodrigues Maia. A meu lado, uma pessoa muito querida, um grande jornalista, compositor, enfim, a meu lado, Nelson Mota. Tudo bem? Fala, Selma. Tudo em paz aí? Tudo na paz. Tudo bem. Então explica pra gente
Quem foi Tim Maia? Qual a importância do Tim Maia no cenário musical brasileiro? Ele foi um grande renovador da música brasileira, porque na virada para os anos 70, onde a música brasileira estava num impasse ali com a MPB já desgastada e o tropicalismo apareceu e acabou, não foi acabado, né? Ali na ditadura, e tinha não dava para ter rock and roll na ditadura, porque rock and roll com censura é ridículo, né? Então foi quando o Tim Maia surgiu com essa opção da música negra americana, que era quase desconhecida na música da Motown, o soul, o funk. Não tô nessa, o que eu quero, sossego, quero cego. O que eu quero, sossego. Tiago Bravanel tem 24 anos, faz teatro desde os 15 anos e há 6 meses tem um grande sucesso nas mãos. Ele revive Tim Maia. Parabéns, Tiago. Muito obrigado. Você nasceu muito tempo depois do Tim Maia. Como é que foi se preparar com o personagem? Eu acho que o grande lance da criação desse personagem, para mim, não era imitar o Tim, e sim entender a forma como ele como artista pensava, ele como artista agia e ele como pessoa. Então a gente buscou as características mais marcantes do Tim no sentido de pensamento, no sentido de tratamento com as pessoas. A meu lado, 2 integrantes da banda Vitória Régia, que acompanhava o nosso Tim Maia. Cláudio Maza e Jamil Joanes, é isso? Isso. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, certinho? tudo bem. Fala um pouco como era a relação com o Tim Maia. Relação no palco e fora do palco. Como era isso? Bom, o meu contato inicial com o Tim foi nos estúdios. Nessa época eu estava começando a gravar muito. E foi onde eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no estúdio, de gravar com ele. E ele já vinha com as coisas, as ideias já vinham na cabeça dele, já sabia o que ele queria em Capoeira. Uma linha de baixo ou uma levada de bateria, ele já tinha aquilo na cabeça. Então ele tinha tinha um ouvido musical muito forte, né? Muito. Sim, a técnica não, mas as ideias prontas. Entendi. Então ele já dizia como ele queria a coisa. Uma levada de baixo, uma levada de guitarra. Ele pegava o instrumento, ele ia para a bateria e sentava e tocava, mesmo com a parte técnica não apurada, mas ele passava a ideia. Isso já vem a essência da música dele. Entendi. Essa é a parte boa do Tim. No palco eu fiz alguns shows com ele, inclusive alguns que ele não foi. Olha, o Tim, ele já nasceu talentosíssimo, ele gostava de conjuntos vocais e tudo, mas começou cantando rock and roll. Em 1957, Tim Maia formou o quarteto The Sputniks, com Wellington Oliveira, Arlênio Lívio e Roberto Carlos. Tiveram sua primeira e única apresentação na televisão no programa Clube do Rock de Carlos Imperial, na TV Tupi. Nesse dia, Tim brigou com Roberto Carlos e o grupo se desfez. Coitado do Roberto, né? O Tim, que era o Tim. O Erasmo, o Jorge Ben e o Roberto eram as 3 figuras que a gente conhece,
mas que fizeram parte da infância dele. Jorge Benjor, Tim Maia, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, olha a turma. É a turma da Zona Norte, antes do túnel. Que viviam com ele quando criança, na época que ele era marmiteiro. Tim Maia, na adolescência, era chamado pelos amigos de Tião Marmita. O pai dele era dono de uma pensão e cozinheiro, e Tim ajudava nas entregas. O Tim Maia era um cara muito simples, né? Às vezes ele ia pra cozinha, falou, não, hoje eu que vou pilotar esse rango aqui, pô, meu pai tinha pensão. Mas ele falava que, pô, o baixo, bateria e guitarra dele era o arroz, feijão e o paraquedas. Se não tivesse o paraquedas dele lá, o ovo dele, não... O mundo está totalmente envolvido, o mundo inteiro pela grana. Então, o mundo só vai ficar legal depois que terminar o dinheiro. Porém, que não me falte nenhum enquanto não terminar, entendeu? Eu adoro o Rio, eu dou o maior valor aos comediantes. Olha, mas nem Jô Soares, Chico Anísio, nos melhores momentos fizeram rir tanto quanto o Tim Maia, porque o humor do Tim Maia era na vida real, não era em esquete encenado, e ele era totalmente imprevisível. Às vezes ele se ausentava, entendeu? Ia pro camarim, aí, pô, quando ele ia pro camarim, com certeza ele ia voltar diferente. A gente sempre sabia que ele ia voltar pro palco. Cada vez mais diferente. Ele tá maluco, né? Mas, cara, pô... E aí você fazia o quê? Não, a gente cantava, eles tinham músicas estratégicas, assim, que ele cantava, tipo... Festa de Santo Reis, assim... Hoje é o dia de Santo Reis. Vamos lá, rapaziada, Vitória Regia, peraí que eu vou ali no camarim. Pô, e nessa, tu podia tocar a música, voltar na cabeça da música 2 vezes. Três vezes. Aí vinha, sei lá, uma secretária... O Tim Maia mandou seguir, aí a gente, porra, vamos nela. Selma, eu nunca tinha vindo aqui na Igreja dos Capuchinhos da Tijuca. Adorei ver o túmulo do Estácio de Sá, o marco da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Vi que é dedicada à Igreja São Sebastião. E a gente veio por causa de um outro Sebastião. Que morou por aqui, né? A família frequentava a igreja, os padres parece que gostavam muito do pai dele. E foram eles que deram dinheiro para o Tim Maia pegar o avião e ir para os Estados Unidos. Parece que no voo dele estava cheio de padre. Chegou lá, foi preso. Mas, Vera, eu estava pesquisando a lista de artistas brasileiros que já foi preso com droga, não é pequena, não, né? O Nelson Gonçalves foi acusado de ser traficante, ficou 2 meses numa prisão comum lá em São Paulo. O Paulo Coelho, o Raul Seixas também foi preso. A Rita Lee cumpriu prisão domiciliar, Arnaldo Antunes, Lobão, e tem até o caso que eu acho mais engraçado, que é o caso do Gil, porque o Gil foi preso em Florianópolis com uma pequena porção de maconha, ficou na cadeia pública e depois o juiz obrigou que ele fosse internado. Acabou ministro. Já o Tim... No dia 13 de agosto de 1959, com 16 anos de idade, $12 no bolso e sem falar inglês, Tim Maia foi morar nos Estados Unidos. Você começa contando as histórias que são muito interessantes dele nos Estados Unidos, dele indo para os Estados Unidos. Sim. Queria que você contasse um pouquinho. A fase dos Estados Unidos foi muito louca, assim, quando a gente montou o espetáculo, a gente teve que cortar muita coisa, porque já tinha história demais, e inclusive essa parte dos Estados Unidos foi todo um processo muito engraçado. Tinha uma família freguesa das marmitas dos Maias, e ele ia encontrar essa família e ia estudar televisão lá. Mas não tinha curso nenhum, ele não se programou, ele criou aquilo tudo e foi se jogar nos Estados Unidos. E lá ficou 5 anos, onde ele aprendeu, desenvolveu todo o talento musical dele, ganhou uma guitarra elétrica. Foi uma fase onde ele
teve uma bagagem musical muito grande, né? Vim pra cá deportado, não é isso? Deportado porque se envolveu com drogas. Tim puxou 2 cadeias, 6 meses em Daytona, na Flórida, quando ele morava nos Estados Unidos, que aí que ele voltou para o Brasil, ele ficou preso 6 meses. Uso de droga, porra. Normal, né? 4 negões num carro roubado com 3 charos imensos. Recolhe o elemento. Recolhe o elemento. E foi deportado para o Brasil, mas passou Essa o foi diabo. a primeira vez, a segunda primeira vez. Passou o diabo lá na cadeia na Flórida. E depois, na volta ao Brasil, ele estava há 1 ano no Brasil, e aí ele e um amigo roubaram umas cadeiras no bairro, estava passando uma joaninha da PM e levou, ele ficou 1 ano aqui na Frei Caneca. Aí também passou um pouco de mal, mas pô, 1 ano de cadeia é inesquecível, né? Então ele tinha a linguagem de cadeia, a moral de cadeia também ali. Talvez o Tim, se ele não fosse o gênio musical, ele seria um grande dono de uma boca no alemão, não sei, porque... E ele, como tinha essa ética de bandido também, ou seja, ele podia ser muito cruel, né, extremamente, né, violento e cruel, e podia ser de uma generosidade e de um carinho... Isso, claro, claro. Eu fujo desta sombra, em sonho vejo este passado, e na parede do meu quarto ainda está o seu retrato. Não quero ver pra não lembrar, pensei até em me mudar, lugar pra nesta voz tão pequena. O Sônia reclamava o tempo todo, me lembro. Xingava a mãe do técnico. Tadinho dele. Coitado do técnico. Vários técnicos sofreram. Técnicos competentes, mas nunca estava bom para ele. De repente a monitoração dele não estava legal, de repente ele não passava o som legal, mas nunca estava do jeito dele. É verdade. A banda, eu pelo menos, eu nunca tive muita repreensão da parte dele. Mas baterista, eu vi muito baterista sofrer. Não, o baterista é o que mais sofria. Para Porque entrar na ele se achava mais conhecedor também, né, da bateria. É porque o Tim tinha uma exigência muito grande, como eu te falei assim, com a coisa do groove. Então se você vai levar o groove é quando a gente chama assim a levada da música. Entendi. Então se o batera fosse fazer tum, pá, tum, tum, tá, tum, tum, tá, tum, ele queria que esse groove ficasse rolando. Então se o cara andasse 2 pontos no metrônomo, ele sentia isso. Ele era, porra, ele era super. Aí ele dizia, porra! Não, ele tinha os códigos, né? Quando ele fazia assim pra banda, é que ele falava, o pessoal da banda já sabia isso. É que, às vezes ele falava, cadê a carteirinha azul? Carteirinha azul, por cada ordem dos músicos, tem uma carteira. Tem uma carteira. Ou seja, você não é músico não, pô? Exatamente. Quando ele foi chamado para fazer um show no Morro da Urca, no Noites Cariocas, que era um evento famoso da época, que ele demorou, porque ficou em casa fazendo besteira. E aí foram lá buscar ele falou assim, tá bom, eu vou. Ele pegou a maleta de dinheiro, botou debaixo da cama, vamos lá pro show. Quando ele chegou, era no Morro da Urca, ou seja, ele tinha que subir no bondinho para cantar lá em cima. Quando ele viu o bondinho, ele falou, no bondinho não vou subir não. E aí foi um transtorno, o Nelson Mota lá em cima gritando, as pessoas gritando, cadê o Tim Maia? E ele falou, eu não vou subir, manda o povo descer aqui pra praça que eu faço show aqui embaixo mesmo. Eu acredito que existam coisas fora daqui, porque o universo é enorme. Quer dizer, só um louco não vai acreditar que existam outras coisas, mas assim, concretas. Por exemplo, eu acredito que exista o pessoal das rosquinhas, são só rosquinhas, outro pessoal dos quadradinhos, outro pessoal daquele pequenininho, pode ser assim, uma civilização nos meus pés agora, já imaginou? Eu chegar aqui, aí matei uma civilização, quer dizer, são os minúsculos, pode dizer, isso os minúsculos, e já imaginou um peido, mataria civilizações e civilizações de minúsculos. Nelson, fala do período, vamos dizer, religioso
do Tim? O Evangelho segundo Tim Maia é um capítulo do livro e da peça. Foi quando o Tim aderiu àquele Racional Superior, que era uma seita na Baixada Fluminense completamente louca, que dizia que nós estávamos aqui na Terra exilados, que nós somos do planeta do Racional Superior, está em outra galáxia, estamos exilados aqui, e que quem lê o livro do Racional Superior vai ficar imunizado. E um dia os discos voadores virão para buscar a gente de volta para o planeta. Ele acreditava nisso mesmo? Ele acreditava tanto que ele deu todas as coisas dele. No final chegou a se mudar lá para Belfort Roxo, nesse troço. Ficou um ano, gravou 3 discos com músicas dedicadas ao Racional. Depois de um ano, ele saiu, porque ele passou um ano lá no Racional, não podia beber, não podia fumar cigarro, não podia fumar maconha, não podia tomar ácido, não podia comer carne vermelha e sexo só para procriação. E o Tim aguentou um ano nisso, assim, sem ganhar dinheiro, né, sem fazer show, sem comer ninguém. É muita maluquice. Sem fumar os bauretes dele. Ele falou, é muita maluquice. Aí era muita maluquice até pro Tim Maia. Que beleza é sentir a natureza, ter certeza pra onde vai e de onde vem. Que beleza é vir da pureza e sem medo distinguir o mal e o bem. E ele saiu chutando tudo, diz que o pastor lá era um trambiqueiro, mas fez grandes músicas na época. E o que é interessante é que na época do Racional, um dos motivos que esses discos são tão bons foi que quando ele estava ali no Racional e gravou o disco, ele estava caretinha, limpinho, ele não fumava, não cheirava, não bebia e não mentia. Então a voz estava limpa, um cristal, né? Meio cristal e meio veludo, né? Era ali a voz do Tim Maia. E são talvez as grandes performances vocais do Tim Maia são nesses discos do Racional. Depois do fim de sua fase racional, Tim Maia voltou a seu antigo estilo de vida e acabou com os temas religiosos em suas canções. Mais sucessos se seguiram como Sossego, Descobridor dos Sete Mares, Me Dê Motivo e Do Leme ao Pontal. E ele foi fazer um show em Belém do Pará e encheu a cara, cheirou, fumou, bebeu, mentiu feito um louco, né? Porque ele dizia, não fumo, não cheiro, não bebo, mas às vezes minto um pouquinho. E aí no show lá, em Belém do Pará, quando ele começou, queria dedicar isso aqui ao presidente do clube. E parece que o presidente era realmente um corno público aí. E o Tim, me dê motivo pra ir. E o tempo fechou, quebra-quebra e tudo. Por onde o Tim passou, ele deixou um rastro de devastação e alegria também, né? Alegria também. Vale tudo. Vale tudo. Segunda, cantem comigo a voz. Bateu palma, som da França. Vale o que quiser, voz. Só não vale. Nem passar bombril. É que vale. Valeu. Solta o PA. Vale tudo. Vale tudo. Segunda, cantem comigo. Cantem, solta a voz. Vale o que vier.